Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa terceira aula de gestão ambiental. Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de políticas públicas ambientais. Para a gente poder nortear aqui a nossa conversa, trago algumas perguntas. O que são políticas preventivas e corretivas? A gente vai entender melhor a diferença entre elas. O que são instrumentos de políticas de comando e controle? O que são instrumentos de políticas econômicas? Como medir a eficácia dos instrumentos? A regulamentação ajuda ou atrapalha o mercado? Bom, essas perguntas vão ser respondidas ao longo da nossa conversa. Bora lá! Primeiro a gente tem que ter em mente que a gestão ambiental ainda é algo recente. Se formos parar para analisar, só a partir do início do século XX é que se começou a ter propostas de gestão ambiental. Então, é algo recente. No início, a gestão ambiental era focada principalmente em ações corretivas. Por quê? Via-se o efeito ambiental. Então, por exemplo, tal região tinha um excesso de fuligem no ar. Então, primeiro se tinha o efeito ambiental para que depois viesse então alguma ação, por exemplo, a necessidade de implantar filtros nas chaminés de fábricas, nos escapamentos de carros. Então, primeiro se tinha a consequência, para depois ser tomada alguma ação. Atualmente, tem-se buscado tomar mais ações do tipo preventivas. Como a gente já tem mais dados, mais estudos, mais histórico do que pode vir a acontecer, a ciência colabora para que a gestão ambiental opere de forma preventiva. Então, não mais esperar que as consequências venham à tona, e sim prevenir para que não se tenha as consequências. As políticas públicas ambientais são, na verdade, um conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que o poder público dispõe para produzir os efeitos desejáveis no meio ambiente. Então, a gente vai falar sobre quais são esses instrumentos, essas diretrizes. Existem duas formas de instrumentos: os instrumentos explícitos e os instrumentos implícitos. Os explícitos, por exemplo, quando se tem uma legislação que determina a redução de determinada emissão de um poluente. Então, por exemplo, pode ter em alguma região que a carga orgânica de lançamento de efluente esteja determinada em uma quantidade de dBO. Bom, isso é explícito, a gente tem essa lei e com isso vai diminuir a carga orgânica no efluente. Porém, de forma implícita, ao diminuir a orgânica, a gente também acaba contribuindo com outros fatores ambientais. Por exemplo, vai aumentar a oxigenação da água, vai aumentar a possibilidade de biodiversidade. Então, explícito é aquilo que está realmente determinado no instrumento, na norma, na legislação. Implícito são consequências que ocorrem a partir de um instrumento explícito, mas que não estavam expressamente descritos nesse instrumento. E o que a gente entende como instrumento de política pública? Existem três tipos. Então, o primeiro é comando e controle. É realmente essa determinação de padrões, o quanto se pode emitir, o quanto se pode ter de determinado parâmetro,
né? Então aqui alguns exemplos, olha, padrões de qualidade de água, padrão de emissão de efluente, gasosos ou líquidos, padrão de desempenho. Então, por exemplo, pode ter uma determinação, uma norma em que estabeleça uma eficiência mínima para funcionamento de certos motores, tá? Padrões tecnológicos, pode ser que não se utilize mais certa tecnologia que causava danos. Padrões e restrições sobre produção, comercialização, uso e processos, licenciamento ambiental. Então, toda vez que uma empresa está aí se enquadrando para ter o licenciamento ambiental, ela está seguindo instrumentos de comando e controle. Zoneamento ambiental. Zoneamento ambiental é quando numa cidade a gente tem áreas onde pode ser instalado fábricas, onde pode-se ter comércio de pequeno porte, onde é exclusivamente residencial, onde é área de preservação. Então, esse zoneamento também é comando e controle. Estudo prévio de impacto ambiental, restrições do uso do solo. Esses são alguns dos principais exemplos. Instrumentos econômicos. Econômico, né? Como o nome diz, está aí incutida a ideia de que vai ter um encargo. Então, são realmente os tributos. Então, por exemplo, há algum tempo atrás, as empresas não eram cobradas a partir da qualidade do efluente líquido que elas lançavam em um corpo d'água. A partir dos meados dos anos 2000, isso veio a ser realidade. A CETESB, que é o órgão ambiental do estado de São Paulo, passou aí a monitorar e a estabelecer padrões. Então, se não ocorresse o lançamento dentro dos padrões estabelecidos pela CETESB, aquela empresa ia ser autuada, multada e ia ter então que pagar uma tributação. Então aí é um exemplo, né, de tributação sobre poluição. Tributação sobre o uso de recursos naturais. O contrário também, incentivo fiscal para reduzir emissões e conservar recursos. Vamos supor que se eu aplicar em tecnologias mais limpas, eu recebo um abono, né? Eu recebo uma dedução de imposto. Então, isso também entra como um instrumento econômico. Remuneração pela conservação de serviços ambientais. Então, é chamado PSA, pagamento por serviços ambientais, quando a gente tem uma área, eu mesmo, pessoa física, tenho uma área e nessa área eu estabeleço projetos de recuperação ambiental. E se eu consigo comprovar, por exemplo, que eu recuperei uma nascente, que a minha área de preservação está contribuindo para aumentar aí a disponibilidade hídrica daquele local, eu posso receber valor por ter prestado esse serviço ambiental. Financiamentos em condições especiais, então alguns bancos podem aí oferecer linhas de crédito diferenciada, criação e sustentação de mercados de produtos ambientalmente saudáveis e etc. Então tudo que envolve aí a questão econômica, seja para ter um abono, né, seja para ser aí beneficiado ou também penalizado, né, tendo que pagar multas. E entre outros instrumentos, a gente encontra, por exemplo, apoio ao desenvolvimento científico-tecnológico. Pode ser que as agências de fomento, CNPq, FAPESP, né, e por aí vai, lancem editais próprios para que nós, pesquisadores, nos apliquemos em buscar tecnologia, em buscar mais respaldo para o mercado, atuar de uma forma ambientalmente mais sustentável. Então, esse é um instrumento de política, porque estou incentivando a pesquisa nessa área. A educação ambiental é proposta por lei. Existe a Lei de Educação Ambiental,
onde as escolas têm que implementar esse assunto ali no seu dia a dia, né? Unidades de conservação. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, quando a gente passa pelo Morro do Diabo, ali é uma unidade de conservação. Vejam a diferença, né, de preservação da vegetação se comparado às outras áreas ao redor, né? Saiu ali do portal do parque, né? Já é diferente, é pasto. Então, a gente vê que é preciso ter, sim, essas políticas para que se tenha a eficiência na gestão ambiental. E disseminação de informação ao público. Então, também é um instrumento passar informação, esclarecimento sobre as questões ambientais. Outro tipo de instrumento público é um instrumento de mercado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um grande problema de desmatamento, e esse é o nosso principal fator de emissão de gás carbônico no país, para formação de pasto, para criação de gado e plantio de soja. Então, alguns países, por exemplo, mercados consumidores da Europa, já não querem, eles querem que o gado seja rastreado para que não venha de áreas onde se teve o desmatamento. Então, veja, isso é uma política de mercado. O mercado vai começar a escolher e banir produtos que não sigam protocolos ambientais. Aqui eu trago como exemplo um outro tipo de instrumento de mercado, que é o crédito de carbono, onde uma região, uma área que se tem menor emissão de carbono atmosférico pode vender essa cota não utilizada para países, para empresas que precisam minimizar as suas emissões. Então, por exemplo, vamos supor que uma indústria siderúrgica já tomou várias iniciativas para redução de emissão de gás carbônico e não consegue diminuir mais, porque ela precisa, por disponibilidade de fonte, utilizar combustível fóssil, carvão mineral, tá? Só um exemplo. E ela não consegue reduzir suas emissões. Então, ela entra em um banco de crédito, né, de carbono, e compra créditos de outra empresa, de outra região, que consegue diminuir suas emissões. Então, veja, a gente vai ter uma empresa que está aí diminuindo as emissões, colocando essa emissão evitada como produto de compra para outra empresa. Isso também é um instrumento público de mercado. E como medir a eficácia desses instrumentos? Cada tipo de instrumento tem sua vantagem e suas desvantagens. Os instrumentos econômicos são apontados por defensores de posições neoliberais como mais aptos para induzir o comportamento mais dinâmico por parte dos agentes privados, comparativamente aos de comando e controle. Esse último tende a gerar uma atitude mais acomodada. Então, vamos entender melhor isso aqui. Alguns especialistas falam que, até no sentido de incentivar a educação ambiental, métodos mais eficientes, os mecanismos econômicos são mais eficazes. Então, por exemplo, há uma redução no imposto de determinada empresa se ela conseguir diminuir tanto da carga orgânica, né, ou tanto da emissão de gás carbônico. Vejam, se há um incentivo relacionado à quantidade que eu consigo diminuir, eu vou buscar cada vez mais
ser mais eficiente, diminuir mais para ter mais vantagem financeira. Então, há aí uma motivação, uma busca em ser cada vez mais eficiente. Por outro lado, os mecanismos de comando e controle, que já tem ali o padrão estabelecido, uma vez que se atinge e está dentro daquele padrão, nada vai me fazer assim buscar ser ainda mais eficiente, tá? Então, por essa razão, os mecanismos econômicos acabam sendo defendidos como incentivadores de uma educação ambiental proativa. A aplicação das taxas de tributo nem sempre são sentidos pelos contribuintes, gerando insatisfação e incerteza de que o valor está sendo realmente aplicado para aquele fim. Então, uma forma de descrença dos instrumentos é porque muitas vezes quem paga não sente realmente que aquele valor está sendo utilizado nas questões ambientais ali do seu entorno. Então isso gera, essa descrença e acaba não incentivando. Então, como medir, se o instrumento está funcionando? Não é algo de curto prazo, pelo contrário, é algo a longo prazo. Se começa a implantação, deve-se ter um tempo para recuperação, para então começar a sentir os seus efeitos. Regulamentações ambientais adequadas podem estimular o surgimento de inovações que reduzem os custos ambientais e permitem o uso mais eficiente dos recursos naturais. Olha que bacana! Então, a busca por tecnologias mais eficientes é um estímulo para a inovação. Então, vai se pensar em novas tecnologias, em novos produtos, em novos materiais que ainda não são utilizados e que podem trazer mais eficiência. É o que a gente busca na área de energia, também ocorre em outras áreas da questão ambiental. Então, se eu economizo energia, eu estou poupando a utilização de recursos naturais. Então, aqui no nosso curso, a gente está sempre falando de novas formas, de como gerar energia de forma diferente, buscando novos materiais, buscando novos recursos. Por quê? Trazendo também essa importância de se ter maior eficiência, geração diversificada e menor utilização dos recursos naturais. Então, há uma busca pela inovação tecnológica. E se não tivesse lei, será que isso ia funcionar? Então, infelizmente é necessário se ter uma legislação, se ter uma regulamentação para que esses instrumentos de gestão ambiental funcionem, porque sem força de lei é muito difícil que alguém tenha essa predisposição em buscar formas mais eficientes, ambientalmente amigáveis para serem implementadas. Então, a regulamentação é necessária, porque ela cria pressão que motiva a inovação, melhora a qualidade ambiental, educa e alerta a empresa a respeito de suas ineficiências, ajuda a nivelar o mercado, impedindo que concorrentes pratiquem valores desleais por não seguirem as regulamentações impostas a todos. Um exemplo disso é, por exemplo, o fato da China conseguir vender produtos similares muito mais baratos. Vamos supor que eu vou fazer um produto aqui no Brasil. Eu tenho uma série de legislação ambiental que eu tenho que seguir. Lá não se tem a mesma cobrança que aqui. Se eu não tenho essa cobrança, eu consigo não me importar com certos danos e acabo não tendo um valor, um preço embutido no meu produto, o que lá na frente acaba gerando um produto mais barato.
Uma política pública eficaz deve contemplar a educação ambiental como um dos seus instrumentos. E, claro, se a gente entende que a gestão ambiental é importante para todos de uma forma unânime, não só para um setor, a gente entende que a educação ambiental lá na escola, desde sempre, na nossa casa, na comunidade, ela vai trazer conscientização e ela vai implantar esse valor ambiental em cada cidadão. Então, por isso ela é muito importante. Sobre a política ambiental brasileira, a gente tem que destacar que até o século XX não se tinha legislação ambiental. Começou-se com o Código das Águas, ainda no período ali de transição para a República, porque percebeu-se que havia uma degradação da água que era de abastecimento da população. Um dos principais marcos foi o Código das Águas. Na época do Brasil Colônia, teve a Lei Pau-Brasil, onde se tinha a exclusividade do comércio do pau-brasil pelos portugueses. Em alguns livros a gente vê também essa lei como uma das primeiras leis ambientais do Brasil. Mas não é muito verdade, porque na essência dela, ela queria uma proteção de mercado, para que outros intrusos não pudessem comercializar o pau-brasil em outros locais. E não no sentido de preservar a Mata Atlântica, preservar essa espécie que é única nossa. Era muito mais no sentido de ter exclusividade de venda. Então, né, não encaro como uma lei de proteção ambiental. Mas, a partir de 1934, a gente começa a ter aí, então, outros códigos que buscam ser um instrumento para que se tenha gestão ambiental no Brasil. Mas é só a partir da década de 80 que a gente tem realmente uma legislação mais ativa no Brasil. Veja, dos anos 80 para cá, a gente está falando próximo de 40 anos que a gente tem realmente uma legislação mais eficaz. Porque até os anos 70, quando começou a ter a ideia do que é desenvolvimento econômico, as pessoas achavam até bonito chegar, por exemplo, em São Paulo e ter aquela névoa cinza, né? O rio poluído, porque isso é sinal de desenvolvimento, é sinal que aquele lugar prospera economicamente, né? Vamos lembrar dos carros. Os carros dessa época, dos anos 70, aqueles carros com carburadores, emitindo fumaça preta, né? Então, isso era sinônimo de progresso. Então, veja que tinha uma distorção, né, do que é ser economicamente desenvolvido e, ao mesmo tempo, ambientalmente preocupado. Só então, em 1973, é que surge a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que se começa a ter, então, esforços no sentido de criar uma legislação bem fundamentada. Em 1981, ocorre, então, a promulgação da Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente utiliza até hoje. Ela foi baseada em muitos dos critérios que a Europa, principalmente a França, aplicava. Então, a gente tem, não por ser importada, copiada da Europa, mas buscou-se o que tinha de mais respeitado e com características de conservacionismo para ser aplicado. Um marco importante foi a intenção de preservar e conservar a qualidade ambiental
sem impedir o desenvolvimento econômico. O meio ambiente passa a ser considerado patrimônio público e deve ser protegido em favor da coletividade. Até a promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente, pensava-se a natureza é de todos, né? Então, se é de todos, eu posso usar, você pode usar, todo mundo pode usar e usufruir até esgotar. A partir da Política Nacional do Meio Ambiente, começa a ter um outro olhar. Peraí, se é de todos, todos devem cuidar para que se tenha sempre. Então, tem aí uma mudança de percepção. Então, com a Política Nacional do Meio Ambiente, criou-se o CISNAMA, que é a nossa estrutura de gestão ambiental pública. Então, a gente tem os órgãos consultivos, os órgãos regulamentadores e os órgãos fiscalizadores. Veja, o principal órgão é a Secretaria do Meio Ambiente, que é coordenada pelo Ministro do Meio Ambiente. É o órgão superior ligado aí ao governo federal. Ligado a ele está o órgão consultivo. O que é o órgão consultivo deliberativo? É onde se discute, que é o CONAMA. Então, a gente tem, inclusive, resoluções CONAMA, utilizadas como instrumentos de comando e controle. Então, o CONAMA traz aí, né, parâmetros para que se ocorra a gestão. E ele, então, é determinado, né, o órgão superior é o Ministério do Meio Ambiente. Ainda na esfera federal, a gente tem os órgãos executores. Executores não criam leis, elas seguem o que foi estabelecido pelos órgãos superiores. Então, os órgãos executores aqui no Brasil é o IBAMA e o ICMBio. São os dois órgãos federais que atuam, podem aí fazer o licenciamento ambiental de empresas de grande porte. Quando é necessário, aí a RIMA, por exemplo, é para o IBAMA, que deve ser cadastrado. E o ICMBio é mais ligado às unidades de conservação. Descendo aí a escala, a gente tem os órgãos executores e também consultivos na esfera estadual, aqui no estado de São Paulo. Então, o nosso órgão executor é a CETESB. Então, é ela que vai aí emitir licenciamento, fazer fiscalização no estado. E os órgãos locais, municipais, que é a Secretaria do Meio Ambiente de cada prefeitura. Toda prefeitura tem esse organismo ambiental que é liderado pelo secretário de Meio Ambiente. E daí a gente tem então os instrumentos que esses órgãos vão tanto estabelecer padrões quanto fiscalizar. Então, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, verificação de avaliação de impactos ambientais, licenciamento e revisão de atividades efetivas e potencialmente poluidoras, incentivo à instalação e produção de equipamentos e criação ou absorção de tecnologias voltados para a melhoria da qualidade ambiental, criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Outros instrumentos são a criação do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente. A gente tem isso ligado ao CISNAMA, onde o setor federal disponibiliza informações de todos os estados do Brasil. É necessário que o profissional atuante na área seja cadastrado, tenha então o cadastro técnico federal junto ao IBAMA para fazer as atividades de defesa ambiental. É aí também aplicadas penalidades disciplinares ou compensatórias se não forem cumpridas medidas necessárias de preservação ou correção.
instituição de relatórios de qualidade de meio ambiente que deve ser divulgado para toda a população, garantia de prestação de informação relativa ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzir essas informações quando elas não existem. A realização de cadastro de atividades potencialmente poluidoras. Então, é realmente o licenciamento ambiental de atividades mais com potencial degradador. Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros, para se garantir que, caso ocorra algum dano ao meio ambiente, a empresa tenha um respaldo financeiro para arcar com a recuperação. A questão ambiental ela é garantida pela Constituição Federal. Então, todos nós, todos os brasileiros têm o direito de ter um ambiente saudável, de acordo com a Constituição, em seu artigo 225. Estabelece a defesa do meio ambiente como um dos princípios a serem observados para atividades econômicas e incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, faz parte da lei magna do nosso país, é um direito de todos. Uma lei mais recente que ainda reforça o que é estabelecido na Constituição é a Lei de Crimes Ambientais. Ela estabelece que se um cidadão, uma empresa comete alguma infração ambiental, um crime ambiental, ela deve ser penalizada. Essas penalizações podem ser entendidas como sanções administrativas, onde a pessoa ela pode prestar um serviço de recuperação ambiental ou tem que fazer alguma compensação ambiental, ou também multas. Né? E daí fica a pergunta, será que uma empresa ela comete crime ambiental? Vamos supor, uma empresa X, né? A empresa por si só, a marca, comete crime ambiental? Ou são as pessoas dentro da empresa que acabam por infringir a legislação? Então, algo que ficou mais... algo que puxou mais a responsabilidade foi que, com uma nova revisão da Lei de Crimes Ambientais, o responsável técnico daquele setor que cometeu o crime responde juridicamente. Então, por exemplo, eu sou contratada por uma empresa e sou responsável pela gestão ambiental da empresa. Se por alguma razão uma falha de controle ocorre um crime ambiental, sou eu que vou responder juridicamente por essa penalidade. Então isso deixa assim os responsáveis ainda mais atentos, né, para buscar e prevenir para que nada aconteça. Mas pode acontecer acidentes, né, são caso a caso. Né? Acidentes realmente são algo que fugiu da situação de controle, né? E daí pode vir a ter multas, compensações, né? Auxílio a quem foi penalizado e assim por diante. Uma das políticas mais recentes é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que proibia, ela foi promulgada em 2010, e ela proibia os lixões até 2014. Mas não existe lixão ainda? Então, o que está acontecendo, né? Na verdade, toda cidade que ainda tem lixão, ela está cometendo um crime ambiental. Ela está em desacordo com a legislação ambiental. Em 2021, foi promulgada uma nova lei que prorrogou a proibição dos lixões até 2033.
Porém, se nada for feito, nos próximos anos vai continuar existindo os lixões. Aqui em Rosana, nós não temos aterro sanitário de forma adequada. Como que deveria ser, professora? Tinha que ser uma área que ela fosse totalmente coberta, impermeabilizada, para não ter infiltração do churume, sempre aterrada e com drenos para captura desse biogás. Em cidades maiores já existe até terceirização, né? Empresas que fazem esse trabalho. Quando fica por conta da prefeitura, é um gasto, é um investimento muito alto. Principalmente em cidades pequenas, acaba sendo um empecilho. Então, o governo federal deve também disponibilizar linhas de crédito, disponibilizar verba para resolver essa questão. Porque senão, se não começar a ser feito estudos e análises para extermínio dos lixões, em 10 anos a gente não consegue fazer com que a lei realmente seja cumprida. Outra forma de instrumento de gestão ambiental são os acordos voluntários. Então, por exemplo, quando dois países que pretendem fazer comercialização de seus produtos firmam um acordo com pautas ambientais. Então, por exemplo, igual o exemplo que eu dei da Europa, banir carne que venha de área de desmatamento. Então, vejam, não é uma lei, mas é estabelecido um acordo multilateral, bilateral, onde eu me comprometo a seguir padrões ambientais de acordo com aquilo que o meu contratante vê com bons olhos. Então, esses acordos voluntários, eles têm também algumas ramificações. Ele pode ser um acordo público, quando tem organismos do Estado envolvido. Então, por exemplo, é uma negociação bilateral entre países, o governo está envolvido, então é um acordo público. Ou um acordo privado, onde empresas estão fazendo essa negociação. No acordo público, ele pode ser de adesão voluntária, então o próprio país já se compromete, né, em aderir, em seguir aquilo, ou negociados por contratos. Nos acordos privados, pode ser comprometimento bilateral. Então, as duas empresas, tanto o comprador quanto o vendedor, se comprometem a cumprir cláusulas ambientais, ou unilaterais. Geralmente, aquele que está vendendo, né, precisa cumprir alguns critérios ambientais para que o outro compre o seu produto. Pode ser uma iniciativa individual, né, só aquela empresa, ou uma iniciativa coletiva de todas as empresas daquela área, de todas as empresas daquele ramo de atividade. Então, uma iniciativa coletiva. Pode ser promovido por um grupo de empresas ou por entidades independentes. Então, vejam, tem essas ramificações que mostram que, mesmo não tendo um instrumento legal, uma lei, acordos voluntários podem acontecer. Vamos para a revisão? E aí, será que agora a gente consegue responder essas perguntas? O que são políticas preventivas e corretivas? Qual a diferença? Então uma acontece antes, outra depois do dano ambiental. O que são instrumentos de política de comando e controle? Quando tem aqueles padrões, né? Quando tem determinação por lei, por normas dos padrões de emissão, isso mesmo.
E o que são instrumentos de política econômica? Isso são as multas, os encargos, quando não se cumpre ou está fora de um padrão, exatamente. E como medir a eficácia dos instrumentos? É mais a longo prazo, mas é vendo realmente que se tem mudanças ambientais, mudança na qualidade ambiental a partir da tomada de certos instrumentos. E aí, o que vocês acham? A regulamentação ajuda ou atrapalha o mercado? Por um lado, acaba incutindo um custo maior na produção. Por outro lado, se ele vem para todos, acaba igualando o mercado e deixando o mercado mais justo. Porque se eu tenho que cuidar das minhas emissões, o meu concorrente também, o concorrente também, todos têm, né? Então acaba sendo um mecanismo de equidade. Beleza, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, manda lá no grupo da sala e a gente vai conversando. Um abraço, até mais, bons estudos!